Nona aparição de Jesus pós-ressuscitado, meus irmãos. Nona e penúltimo, 9 de 10, de acordo com a contagem que nós estamos fazendo pelos relatos bíblicos trazidos para a gente. Essa aparição de Jesus foi ao seu meio-irmão Tiago. Essa passagem está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. É a primeira aparição que nós estamos vendo que não está relatada nos evangelhos, apenas em uma epístola, que é a epístola paulina, de 1 aos Coríntios. Versículo 7 diz: Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Meus irmãos, vamos ver essa passagem aqui em Coríntios. Nós já estudamos essa passagem nas aulas anteriores, mas vamos ver de novo agora, reconhecendo as aparições, tá? 1 Coríntios capítulo 15 diz a ressurreição de Cristo. A versão que nós estamos aqui é a Nova Almeida atualizada, mas pode ser qualquer versão para a gente vai estar valendo. Versículo 1, irmãos, venho lembrar-lhes do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Versículo 2, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, e assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, olha só, aqui a gente já está começando a perceber que Paulo está trazendo informação para os irmãos de Corinto e está fazendo referência à morte e ressurreição de Jesus. Ele diz, eu entreguei a vocês aquilo que eu também recebi. O que é que ele recebeu? O que ele passou? Ele é servo do Senhor Jesus. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, inclusive os Evangelhos, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok, é o que Paulo está trazendo para a gente. Isso a gente já estudou nos Evangelhos, que Jesus ressuscitou no domingo. Aí ele disse, ó, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Isso a gente também já estudou, meus irmãos. Quando ele disse que apareceu a Simão Pedro, a Cefas, isso aqui foi a quarta aparição. Meus irmãos, olha só. Primeira aparição de Jesus, estamos estudando a nona hoje, tá? Penúltima aparição. Primeira aparição de Jesus, lá na manhã, no mesmo domingo que ele ressuscitou, a Maria Madalena. Depois ele apareceu às outras mulheres, foi a segunda aparição. A terceira aparição foi a Cleopas e outro, que eram os dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e depois retornaram. A quarta aparição foi essa aparição que ele apareceu para Pedro, quando ele disse, e apareceu para Cefas. Tudo isso no mesmo dia. E a quinta aparição foi quando ele apareceu aos 11, que não eram 11, eram 10 discípulos propriamente ditos, porque Tomé não estavam, mas eram muito mais que isso porque tinha outras pessoas com eles, outros seguidores, outros homens, outras mulheres também. Então tinha vários lá, mas dos apóstolos eram apenas 10. Mas a gente viu que estava escrito, apareceu aos 11, ou seja, apareceu aos discípulos menos Judas. Isso foi na tardezinha, no entardecer, nós vimos isso que foi na quinta aparição, no final daquele dia que estava ocorrendo, que foi o dia da ressurreição, domingo. 5 aparições no primeiro dia da ressurreição. A sexta aparição foi uma semana depois naquele mesmo lugar. E aqui que ele diz, e depois aos 12. Então ele disse que apareceu a Pedro, que foi a quarta aparição. Quando ele disse que apareceu aos 12, não foi necessariamente os 12, foram 11, porque Tomé agora estava com eles, foi a sexta aparição. Lembrando que a quinta aparição Tomé não estava com eles. E eles falaram, Tomé, a gente viu. Não, se eu não ver as marcas na mão dele, não colocar meu dedo lá na marca da mão e colocar meu dedo do lado, eu não vou crer de maneira alguma. Aí quando ele apareceu aos 12, que não eram 12, eram 11, e que não eram 11, eram vários. 11 apóstolos, porque Tomé estava, mais os outros seguidores, as mulheres, os homens. Aí ele disse, ei Tomé, vem cá, coloca a mão aqui. E aí Tomé adorou ao Senhor e meu Deus. Foi a sexta aparição, tá, meus irmãos? E agora nós vamos para o versículo 6 que diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Esse foi o versículo que a gente estudou na aula passada, na oitava aparição. A sexta aparição foi a que Tomé estava. A sétima aparição foi que ele apareceu lá na Galileia, no mar da Galileia, para 7 discípulos, Pedro e mais alguns com ele, que teve outra grande pesca com 153 grandes peixes, que nós estudamos nas aulas anteriores, que Jesus disse, Pedro, você me ama?
Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacente as minhas ovelhas. Nós estudamos isso aí, estudamos bem. E agora nós estudamos a 8ª aparição, que foi a aula passada, que ele foi visto pelos 11 e por mais de 500 irmãos de uma só vez, também lá na Galileia, numa montanha. E agora, depois disso, ele diz aqui no versículo 7, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Esse depois foi visto por Tiago é o que está sendo trazido como a 9ª aparição. Os evangelhos não tratam, meus irmãos, mas Paulo disse para gente. Então foi uma aparição relatada na Bíblia. E essa aparição, que foi depois da 8ª, foi a 9ª aparição, para então finalmente ele fazer a última aparição dele, a 10ª, por todos os apóstolos. Ele já tinha aparecido a todos os apóstolos, e a gente vai ver na aula que vem que vai ser mais uma aparição, vai ser a 10ª aparição para os apóstolos novamente. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui no versículo 7 que ele foi visto por Tiago. Jesus apareceu para Tiago. Quem era esse Tiago? Os estudiosos acreditam que era o Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, naturalmente. Meus irmãos, esse Tiago, irmão de Jesus, vamos falar um pouquinho dele? Não era o Tiago, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus tinham 2 Tiagos, discípulos de Jesus. O Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que era chamado Tiago o Maior. A gente ouve muita história, Pedro, Tiago e João no barquinho, e Jesus chamou a Pedro, Tiago e João. Era esse Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João, e esse João era o discípulo amado que escreveu o Evangelho de João. O João, discípulo amado, escreveu as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, e foi o autor do livro de Apocalipse. Há ressalvas se ele foi o autor de Apocalipse, mas a gente considera como sendo. E o Tiago, o menor, era outro discípulo de Jesus, filho de Alfeu. Tiago, o menor. Então, esses eram 2 Tiagos, discípulos de Jesus, que não é esse Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, irmão de Jesus, é outro. Foi quem escreveu o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, do Novo Testamento. Foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus. Não Tiago, discípulo de Jesus, tá, meus irmãos? Isso é bem interessante pra gente. Então, quando ele diz que foi visto por Tiago, que os estudiosos creem ser o meio-irmão de Jesus, aqui tem um ponto muito chave pra gente. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em João que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Mas depois Tiago, irmão de Jesus, foi pastor da igreja de Jerusalém, ele se converteu. Como é que ele se converteu se os irmãos não acreditavam nele? Então a conversão dos irmãos de Jesus provavelmente veio na ressurreição de Jesus. Então quando eles viram que Jesus ressuscitou, aí não tinha para onde, eles tinham que acreditar. Mas antes disso, é como Jesus tinha dito, né? O profeta da casa não tem valor. E viram Jesus crescer desde pequenininho ali, brincando como irmão, vai dizer, esse aqui é meu irmão. Esse aqui não é o salvador da humanidade, ele é meu irmão. Eu já vi meu irmão chorar, já vi meu irmão levar queda, ralar o joelho no chão, sangrar. É meu irmão. Aí, depois que eles viram o ressuscitado, eles se converteram. Então isso é muito interessante e a gente vai aproveitar para trazer isso para os senhores agora, já na aula de hoje. Vamos aproveitar a oportunidade para trazer. Essa nova guia aqui, meus irmãos, Mateus 13, também tem Marcos 6, tá? Marcos 6 também fala isso aí, a gente trouxe só uma delas. 55 diz bem assim, 54. E chegando à sua terra, isso é Nazaré, tá? Jesus estava na sua terra, era Nazaré. Ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Isso aqui, o título de Jesus é rejeitado em Nazaré. Aí eles estavam dizendo, de onde é que vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Olha o 55, meus irmãos. Não é esse o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? José. A sua mãe não se chama Maria? Por que eles estavam falando isso? Porque eles eram de Nazaré. José não era de Nazaré? Ele nasceu em Belém, mas vivia em Nazaré com Maria. Então todo mundo conhecia, era uma cidadezinha, uma cidadela. Todo mundo conhecia Jesus desde pequeno. O povo viu Jesus nascer ali, viu Jesus brincar. Jesus brincava com os filhos deles, brincava vamos utilizar o termo, no mesmo parquinho que os filhos deles brincavam. Pegava a mesma pedra para sair correndo, para brincava de esconde-esconde, brincava de... Enfim, eles estavam sendo criados no mesmo lugar. De repente Jesus aparece tempos depois e eles estavam perguntando, de onde é que vem essa sabedoria? De onde é que vem esses sinais? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Qual carpinteiro? O carpinteiro ali da esquina, rapaz, ali, José, vamos... Agora, aqui... O cenário, tá, meus irmãos? Isso que eu tô falando não tá escrito. Qual carpinteiro aquele, rapaz? Ali o Zé que mora lá na terceira esquina. Ah, sim, eu sei. Uma vez ele fez lá uma mesa pra mim, ó. Ficou bonita, rapaz. Então, o José, lembra dele? Lembro.
Lembro dele casado com aquela moça lá, sim, rapaz. Então, esse é o filho dele. Ah, aquele menino, sim. Ah, rapaz, cresceu, tá um homem, né? Então, o que é que tá acontecendo? Ele tá dizendo que é Deus. Oxi, quem é? Aquele menino lá, o filho Zé, o Jesus, sim, tá dizendo que é Deus agora. Rapaz, aquele menino sempre foi um pouco diferente desde pequenininho, mas se dizer que é Deus. Então, essa era a pegada que aparenta justificar. Também não era tão fácil para eles que viram desde pequeno, mas Jesus estava fazendo sinais miraculosos, então aí era para eles entenderem diferente. Mesmo sendo aquele menino, Jesus estava fazendo milagre. Então era para eles crerem, mas Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, como está dizendo aqui o versículo 58. Mas olha o 55, meus irmãos. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Ao 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? Meus irmãos, aqui a gente vai aproveitar a aula de hoje para tratar um pouco sobre isso. Olha o que eles estavam dizendo. O povo de Nazaré estavam relatando a família de Jesus. A sua mãe não se chama Maria, ele não é filho de José o carpinteiro. Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas. Então Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. E tinha irmãs. Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde é que vem tudo isso? Aqui a gente tem um impasse entre os nossos amados irmãos da Igreja Católica com os irmãos protestantes, né? Quer sejam protestantes pentecostais ou reformados históricos, porque os irmãos da Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, há diferença entre os protestantes e os irmãos da Igreja Católica. Os irmãos da Igreja Católica têm 2 fontes de verdade. A Igreja Católica tem 2 fontes de verdade. A Bíblia como fonte de verdade e a doutrina, a Igreja como fonte de verdade. Então o magistério, eles são uma fonte de verdade, são uma autoridade tanto quanto a Bíblia. Já os protestantes não, eles dizem que só a Bíblia é a fonte de verdade. Então os dois têm a Bíblia em comum. A Igreja Católica tem a Bíblia e o magistério, a Bíblia e a Igreja, e o protestantismo tem a Bíblia como fonte de verdade. Só que no magistério, a Igreja Católica, ela tem como tradição a virgindade de Maria, né? A virgindade perpétua de Maria, ou seja, Maria morreu virgem. Então, essa passagem daqui, ela encontra dificuldades na interpretação dos nossos irmãos da Igreja Católica. Então vamos falar aqui de maneira fiel. Vamos trazer uma interpretação dentro. Claro que eu sou protestante, né? Os senhores já sabem, então o meu pensamento é a linha protestante, mas a gente precisa falar de maneira neutra aqui o pensamento da Igreja Católica também, dos irmãos católicos. O que é que os irmãos católicos dizem nessa passagem? A explicação é que quando fala que são os irmãos, no original, a palavra irmãos não significava necessariamente irmãos, mas podia ser tipo parentes ou primos, por exemplo. E isso é verdade. Então, quando ele está dizendo assim, os seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas, ele está dizendo assim, os seus parentes, ou seus primos, ou irmãos também, que também podia servir para irmãos, são Tiago, José, Simão e Judas. Então, abre possibilidade para que esses irmãos não sejam necessariamente irmãos consanguíneos, mas fossem uma espécie de primos ou parentes. Então, esse é um argumento utilizado pela Igreja Católica, que é possível, sim. O argumento utilizado por nós protestantes geralmente é assim. Sim, eles eram irmãos que podiam ser familiares e parentes, mas também podiam ser irmãos de sangue, que também é verdade. E os protestantes costumam dizer assim, isso aqui está muito claro para ser irmãos, porque ele ia dizer seus primos, seus parentes, seus familiares, se ele tinha vários, porque ia citar só esses 4 irmãs. Então está muito apelativa essa interpretação. E que realmente também faz sentido, né? Então, por mais que faça sentido um e faça sentido o outro, não é provado, não há um consenso sobre isso aí. Aí eu trouxe para os senhores as 2 linhas de interpretação, que são a linha dos irmãos católicos e a linha dos protestantes, tá? De maneira geral. Claro que eu, como protestante, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender a linha dos irmãos católicos, porque eu também... Aí agora eu estou falando de mim, tá, meus irmãos? Eu também acho que essa passagem, ela traz muito pra gente eu acredito que fica apelativo a gente dizer que aqui não são irmãos porque abre a possibilidade. Mas isso é algo que eu não posso garantir e afirmar com certeza. E não é a melhor das discussões do mundo aqui, porque irmãos católicos e irmãos protestantes, para seguir Jesus, amar Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Não adianta eu ser protestante ou católico e defender uma outra posição e não obedecer a Jesus. Crer numa outra posição dessa aqui não é critério de salvação. Mas ficar me degladiando com o irmão e me achar melhor que ele, sim. Isso aí interfere na minha salvação. Então, a gente trouxe esses 2 pontos para que a gente tenha conhecimento deles. Tá? Mas isso aí com certeza não vai interferir na minha salvação
nem na do meu irmão, não, de jeito nenhum. Então, meus irmãos, agora a gente vai fazer o seguinte aqui na nossa aula, tá? Por efeito didático, eu vou ficar tratando irmãos como irmãos de sangue. Então, o amado irmão ou amada irmã católica que estiver vendo isso aí, já sabe a explicação. Até porque é costume nosso, aí eu vou falar como irmão de sangue, ou por costume. Às vezes vai ficar muito difícil eu sempre ficar trazendo de maneira neutra. Até para ficar melhor, mais didático, mais rápido. Mas a gente já sabe as explicações, tá? Então permitam-me, por gentileza, ficar tratando como irmãos, de fato mesmo, irmãos consanguíneos. Mas aí eu falando irmão, entendam que esse irmão pode não ser, no caso dos irmãos católicos, pode não ser consanguíneo. Principalmente Tiago, que é o que a gente vai falar agora. Meus irmãos, olha dizendo, seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. Então Jesus tinha um meio-irmão chamado Tiago. Então Tiago era irmão de Jesus e se a ordem que ele colocou aí foi a ordem de nascimento, Tiago era irmão mais velho de Jesus. Por quê? Porque, mais uma vez ainda falando das interpretações, lá em Mateus, no começo, diz bem assim, José não conheceu sua esposa Maria, ou seja, não teve relações íntimas com ela, não teve relações sexuais com ela, com sua esposa, até que Jesus nascesse. Isso é um argumento que dá força mais à visão protestante, que diz bem assim, se ele não teve relações com ela até que Jesus nascesse, significava que depois que Jesus nasceu, ele teve relações com ela. E não tinha pecado nisso. Porque ela era esposa dele, não tem problema. Então, tomando isso como ponto de partida de verdade, a partir do momento que ele teve relações com Maria, sua esposa, ela teve outros filhos. E aí, tendo esses filhos considerados filhos como consanguíneo, Tiago seria o mais velho nesse caso. Se a ordem que está aqui é a ordem de nascimento. Por que a gente está falando isso? Porque Tiago, se ele era o mais velho, ele talvez não tivesse a idade tão longe de Jesus. Ele tivesse a idade mais próxima de Jesus. Tá aí daí. E daí que os discípulos de Jesus eram bem mais novos. Olha, curiosidade interessante, tá, meus irmãos? Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Quando ele foi crucificado, tinha 33 e alguns meses. Os discípulos de Jesus eram muito novos, adolescentes. Pedro era o mais velho deles, o único casado, e provavelmente o único que tinha de 22 para cima. Porque naquele imposto do templo, quando foi pago, Jesus só pagou o dele e o de Pedro. E todos os homens de 21 anos para cima precisavam pagar o imposto do templo. E a pergunta que fica é, por que os outros não pagaram? Então é um argumento muito forte para dizer que os outros tinham de 21 anos para baixo. Então se Tiago, por exemplo, tinha 20 ou 19 anos, o Tiago maior, filho de Zebedeu, o João era mais novo ainda. Então João poderia ser um rapazinho ali, 17, 16, 15, 14 anos. Não se sabe, era costume deles, os jovens, ser chamado pelos rabinos para ser seus discípulos. Era comum. Quando Jesus chamou os discípulos, os pais ficavam felizes. Olha, o rabino ali chamou meu filho para ser seu discípulo. Só que o que Jesus era muito maior, o chamado era muito maior. E eles vieram entender isso com o tempo. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, que transformou água em vinho, João diz assim, e os seus discípulos creram nele. Então eles ainda estavam entendendo quem era Jesus ao longo do tempo. Então, como os discípulos eram novos, bem novinhos, mas Jesus era bem mais velho, já era um homem mais maduro, João Batista também era um homem mais maduro, inclusive mais velho que Jesus 6 meses, por isso que João, o discípulo amado que seguiu Jesus, antes era discípulo de João Batista. João Batista que batizava era também um rabino, vou utilizar esse termo, era um professor de João e André. Não tinha André, irmão de Pedro, e outro que estava lá, que João, final do capítulo 1 e começo do capítulo 2 relata, mais precisamente no capítulo 1 isso aí está escrito. Então, André e João, o discípulo amado de Jesus, era antes discípulo de João Batista. Então, João Batista era um homem mais velho, 6 meses antes de Jesus. Se Jesus tinha 30 quando João Batista batizou Jesus, João Batista tinha de 30 para 31 anos. E os discípulos eram novinhos. Então, o João que escreveu a Bíblia talvez tivesse ali 15, 16, 17 anos, era novinho. Estava reclinado no peito de Jesus na última ceia. Mas Tiago, irmão de Jesus, já era provavelmente um homem mais velho também, se a gente for considerar que Tiago não demorou muito para nascer depois que Jesus nasceu. Entendeu, meus irmãos? Claro, considerando que ele veio de Maria com José e foi filho de Maria, considerando isso aí também. E mesmo que fossem primos, aí a gente já não tem mais como mensurar as idades, né? Já fica aí muito relativo para a gente, já fica subjetivo. Mas nessa ideia, a ideia que dá é que Tiago era um homem mais velho
do que os outros Tiagos, por exemplo, que eram discípulos de Jesus, que eram bem mais novos. Interessante. Tá aí daí. E daí que de todos os discípulos de Jesus, o pastor da igreja de Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus. Nem Pedro foi. E todas as vezes que eles estavam discutindo para ver, como por exemplo em Atos 15, que foram discutir sobre o concílio de Jerusalém, quem estava lá foi os discípulos, alguns dos discípulos, aí entrou Paulo com Barnabé, entraram os judaizantes, defendendo que só pela circuncisão tinha que se obter salvação, lei de Moisés. E aí a palavra foi para Pedro, que era o discípulo mais velho, era o líder da igreja, e depois de Pedro ainda foi para Tiago, que deu aquela palavra de sabedoria. Então Tiago, ele era um homem muito sábio, era um homem muito maduro. Meus irmãos, Tiago, por mais que não fosse convertido, tinha passado a vida com Jesus, né? Vendo o irmão todo o tempo. Então depois que ele se converteu, e filho de pais como Maria, quem o Senhor Deus escolheu para ser mãe de Jesus, José, então era um homem muito sábio. Então Tiago foi quem deu a palavra final, ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Ok, meus irmãos, então um pouco sobre esse Tiago para que a gente entenda a diferença dele para os outros discípulos e a semelhança dele com as idades ali próximas entre Jesus, até mesmo a idade talvez próxima de João Batista. João Batista a gente sabe que era 6 meses mais velho que Jesus. Tiago, irmão de Jesus, a gente não sabe quanto tempo era mais novo que Jesus. Mas a gente pode especular, isso é especulação, isso não é Bíblia, é especulação, que ele tinha uma idade bem mais próxima que Jesus do que os seus discípulos, que eram muito mais novos. Pedro era o mais velho deles, né? E aqui está dizendo isso. Então, esse versículo aqui é uma passagem bíblica que trata sobre esses irmãos de Jesus. E a gente sai agora de Mateus 13 e vai para João 7, meus irmãos. Olha o título: A incredulidade dos irmãos de Jesus. Esse é o título que está aqui. Passadas essas coisas, João 7:1. Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. A gente já estudou, já sabe que a Judéia é mais ao sul, Samaria entre eles, Galileia mais ao norte. Jesus estava na Galileia, morava em Cafarnaum, mas não queria ir para a Judéia, porque lá estava a concentração do templo de Jerusalém e os judeus queriam matá-lo. 2. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Toda vez que tinha as festas, principalmente a Páscoa, mas o tabernáculo também era uma delas, eles desciam da Galileia, pegavam o Vale do Jordão, contornava Samaria pelo Vale do Jordão, entrava por Jericó, ia para Judéia, para Jerusalém, ali em cima da montanha, no Monte Sião. Nós estudamos tudo isso já nos estudos que a gente fez de introdução aos evangelhos, tá, meus irmãos? Estudamos exaustivamente tudo isso aí. 3. Então os irmãos de Jesus se dirigiram para ele e disseram: Deixa este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifestem-se ao mundo. 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam dele. Meus irmãos, olha só que interessante, né? Parece brincadeira isso. Versículo 3. Os irmãos de Jesus chegaram para ele e disseram bem assim: Vamos falar na outra interpretação? O nosso irmão Jesus, pois não? Você não vai não lá para a Judeia para a festa? Não, não vou não. Por que você não vai? Porque você não disse que faz essas boas obras, então vá lá mostrar para os seus discípulos, porque você não quer ser conhecido, não quer ser o cara importante. A gente nem duvida que tivessem pensado assim: você não quer ser melhor que a gente? Os irmãos de José não pensaram assim? O que tem de inveja de irmão entre irmão está fora do gibi na Bíblia, né? Primeiro casal da Bíblia, Caim matou Abel por inveja. Primeiro irmão matou o outro por inveja. Aí tinha Esaú e Jacó brigando. Aí um tomou a bênção do outro. O que tem de irmão sentindo inveja do outro está fora do gibi. Né? Teve problema entre os filhos de Abraão, que era Ismael e Isaac, que a Sara pediu para Abraão lançar Agar e Ismael fora. Então a gente não duvida de que, a Bíblia não diz, mas a gente não duvida que tenha sido algo nesse tipo, mas eles estavam sendo sarcásticos com Jesus aqui. Se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em segredo. É como se fosse tirando onda, meus irmãos. Você vai ficar aqui pra gente, vai fazer seus feitos pra gente. Vá lá para aparecer, para mostrar pro povo, manifeste-se. Vá aparecer para eles. Então eles estavam tirando uma espécie de sarcasmo de Jesus. E o 5 disse, João disse, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Interessante, né? O profeta da casa realmente não tinha valor. Vamos aproveitar e ler aqui, o 6 em diante, até o 9. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou. Mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu.
Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Em outras interpretações, ele diz assim, Jesus disse, eu não vou ainda, né, para a festa, porque ele foi depois. A gente vai ver que a partir do versículo 10, ele diz assim, depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo, e aí entra outro estudo, que a gente não vai entrar aqui, mas é muito interessante. Então, o que é que a gente vê aqui, meus irmãos? Que Jesus disse para os irmãos dele, né? Para vocês é fácil falar. Vocês não estão dizendo para o mundo que as obras dele são más. Então ninguém odeia vocês. Vocês é quem são anônimos. Mas a mim o mundo odeia porque eu digo para o mundo que as obras dele são más. Vocês não. É muito fácil para vocês falarem. Então vão vocês para a festa. Eu vou depois, ou então eu não vou, eu vou depois para a festa. Porque para mim, vamos utilizar esse termo, a pegada é diferente da pegada de vocês, meus irmãozinhos. Para vocês é muito fácil falar. Vocês não estão passando o que eu passo. Vocês não fazem o que eu falo. Vocês não pregam o que eu prego. E agora estão querendo aí falar de mim? Vão vocês para a festa, eu vou depois. E Jesus continuou na Galileia, só foi depois dos irmãos dele. Interessante essa passagem, né, meus irmãos? Pressão que Jesus sofria de todos os lados. Sim, e daí? E daí que, sabendo que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, Tiago estava no meio. A gente não viu aqui que os irmãos de Jesus eram Tiago, José, Simão e Judas? E talvez que não se sabe se Tiago foi um dos que encabeçou isso aqui, né? Porque Tiago, se aquela sequência que a gente estudou, que é a sequência aqui é a sequência de idade, Tiago era o mais velho deles. Então sabe-se lá se Tiago chamou os outros irmãos, José, Simão e Judas, chegou para ele, ou Tiago sozinho, ou outros irmãos disseram assim, ei, você não vai não, é? Olha que coisa, né? E agora sim, depois que Jesus ressuscitou, agora a gente volta para Coríntios 7, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, e dizem assim, depois foi visto por Tiago. E agora Tiago viu Jesus ressuscitado, meus irmãos. Aí agora mudou, só Jesus Cristo sabe o que ele falou com o irmão dele, Tiago. Aquele homem de Deus que escreveu a epístola de Tiago tão rica, foi pastor da igreja de Jerusalém, que abençoou tanto o evangelho do Senhor. Jesus apareceu para Tiago e foi um encontro surpreendente. E aí sim, esse Tiago agora convertido, meus irmãos, oh, bênção do céu, aquela epístola de Tiago que a gente tanto fala, né? Dentre as passagens que a gente vê em Atos. E essa foi a aparição que ele fez para Tiago, que foi a nona aparição, que é a aparição que a gente está estudando aqui na seção 182, que não está nos evangelhos, mas está em Coríntios, capítulo 15, versículo 7, tá, meus irmãos? Então essa foi a nona aparição muito interessante, essa nossa aula de hoje. Um versículo tão curto, mas que traz para a gente conteúdo tão rico, né? E com isso a gente fecha essa aparição de hoje, essa aula de hoje, meus irmãos, que é a penúltima, para que na aula que vem a gente veja a última aparição, a 10ª aparição, que é a última da lista de aparições que nós estamos estudando através dos relatos bíblicos das aparições de Jesus após a ressurreição. Então nós nos encontraremos na próxima aula.